Veja o momento exato em que este jovem, ele está vendendo ali cintos, gravatas. Observe que ali tem um casal sentado na cadeira ali em um restaurante. E ele vai humilhar, vai menosprezar aquele jovem ali trabalhador. Mal sabendo ele que daqui a pouco ele vai precisar da ajuda dele. Veja o momento da humilhação, gente. Eu tenho uma reflexão nesse vídeo. Olha para você ver. O homem se altera, se exalta ali sobre aquele jovem, que lentamente ele vai para o outro lado da rua muito triste. Se assenta debaixo ali de uma árvore. E perceba que o homem agora que humilhou aquele jovem, ele vai se engasgar com o alimento. E quem é que vai ajudar? Imagina aí. A mulher nada pode fazer por ele. E observe o jovem que foi humilhado por ele do outro lado vem correndo. Olha para vocês verem. E se este homem não for socorrido em questão de segundos, ele pode perder a sua respiração e morrer. Mas veja, aquele que foi humilhado, exatamente o seu material de trabalho que foi jogado no chão, é que vai servir como ajuda e socorro para salvar a vida deste homem. Olha para vocês verem. Que cena emocionante, gente. Ele tinha todo motivo para não ajudar ele, mas ele decidiu ser a diferença. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo. Ele salvou a vida deste homem. O homem que havia humilhado, que havia esnobado dele. Olha para vocês verem. Veja a alegria dessas pessoas agora, em saber que a vida dele foi salva. O que nós aprendemos nesta reflexão? Que nunca devemos pagar o mal com o mal. Sabe por quê? Jesus quer ir aos lugares disfarçado de você. É isso mesmo. Talvez aquela pessoa que tanto é humilhada por alguém é a que vai salvar a sua vida. Jesus deixou nos seus ensinamentos que nós nunca devemos pagar o mal com o mal, mas sim o mal se pagar com o bem. Olha para vocês verem que vídeo emocionante, gente. Olha que cena linda. Ele se desculpando, pedindo perdão ao jovem ali que foi humilhado por ele e agora vai dar um abraço. Imagina se este jovem fosse pagar com a mesma moeda. Certamente, este homem teria perdido a sua vida. Mas não. Ele decidiu agir diferente, cumprindo os ensinamentos de Jesus. O mal, você vence ele com o bem. Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estou sempre bem acompanhado do meu amigo, pastor Silvio de Oliveira. Como é que está, pastor? Tudo bem? Tudo bem, pastor Kenji. Com muita alegria estamos iniciando mais um programa Nova Vida, e hoje com mais um tema aí, e você que nos acompanha é o nosso convidado. Fique conosco. Muito obrigado, pastor. Então, esse é o tema de hoje, você deve ter assistido esse vídeo, nós não sabemos a fonte, né? Mas é interessante esse episódio que envolve esse menino, né? Que ele não é bem tratado, ele é maltratado pelo Senhor ali, e depois ele vai ajudá-lo a salvar a vida desse Senhor que o havia maltratado. É por isso que o nosso programa hoje vai falar sobre pagar o mal com o bem, baseado no texto que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12. Eu quero que você leia, que você ouça, né? Que você ouça, a partir do versículo 17, na Nova Versão Internacional, está assim: não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É um grande desafio, né, pastor Silvio? A gente pagar
o mal que recebemos com o bem, ou não? Com certeza, pastor Kenji, é um desafio praticamente diário, ainda mais nesses dias que estamos passando por essa pandemia. Nós verificamos na sociedade, quando saímos na rua, muitas pessoas até muitas vezes estressadas, com problemas, situações, circunstâncias difíceis, e muitas vezes nós não entendemos o porquê aquela pessoa está passando por aquela situação e acaba até se estressando, querendo descontar em alguém, né? E o nosso desafio é estar sempre pronto para perdoá-la, né, nesse sentido, diante dessa palavra, até que o pastor acabou de ler aí. É um desafio, mas também é um aprendizado para nós que buscamos a servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade. Veja só, o que Paulo está nos desafiando. Ele diz, não retribua ninguém mal por mal, porque a gente tem aquela tendência daquela lei do Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente, né? A gente tem essa tendência. E eu ouvi algum tempo atrás que havia uma advertência contra aqueles crentes chamados crentes leite-moça. Já ouviu falar? Crentes leite-moça? Para falar a verdade, eu não me recordo desse crente, não. É aquele leite condensado, né? Aquela latinha de leite condensado, Sim, né? sim, sim. Então diz que tem crentes leite-moça. Bateu, tomou. Sim. Bateu, tomou. Quer dizer, Nossa, eu imaginava não o leva contrário. desaforo para casa. Eu imaginava o contrário, por ser leite e moça, né? Tão doce. Mas não é não. Bateu, tomou, né? Bateu, tomou, né? Então, veja, nós vimos no vídeo ali um menino que realmente ele mostrou algo acima da média, né? Porque geralmente as pessoas elas acabam se ressentindo, acabam guardando rancor, né? Querem se vingar de uma situação vexatória porque passaram, né? Humilhante que passaram. Então as pessoas geralmente querem uma vingança, né? E Deus está dizendo aqui muito claro aqui que nós não devemos nunca, olha só, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Qual é o segredo da gente conseguir fazer isso, pastor Silvio? Não tem uma ideia de algum segredo, assim, da sua experiência? Como é que a gente poderia fazer ter esse tipo de disposição? Em primeiro lugar, pastor, nós, como cristãos, né, nós temos que buscar a Deus um direcionamento, né, porque eu costumo dizer que nós, muitas vezes, não precisamos nem ingerir nenhuma química, né, para que possamos sair fora de si, porque nós mesmos temos química suficiente no nosso organismo para que possamos sair fora de si. Tanto que o apóstolo Paulo diz, se for possível, quando ele diz se é possível, é porque é possível. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, com todas as pessoas, né? Então, assim como é um desafio, e nesse vídeo aí é interessante que o rapaz, ele foi humilhado e, ao mesmo tempo, ele ficou ali, né, pensativo, de tudo aquilo que ele estava passando, provavelmente com tanto problema, precisava fazer a sua vendinha ali para garantir o seu pão, quem sabe, né? E, de repente, vem aquela humilhação, ele ficou ali, e Deus deu uma oportunidade para ele não pagar o mal com o mal. Mas é interessante também que, no final de tudo ali, dá a impressão que quando ele recebe aquele abraço, o abraço do Senhor, ele parece que ele chora ali, dá a impressão que ele está passando por uma segunda humilhação. Aí nós entendemos que, na verdade, quando a Bíblia fala que aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado, que Deus vai ser exaltado no coração dele. E naquela hora, mesmo ele chorando, eu tenho certeza que Deus estava sendo glorificado no coração dele e na vida dele, pastor. É verdade. E uma das coisas que o irmão falou que é muito importante, nós conseguimos seguir nessa direção de pagar o mal com o bem, se nós realmente acreditarmos na palavra de Deus, porque o que Paulo escreveu não é uma coisa nova. Jesus já tinha ensinado
lá no Sermão do Monte, não é? E lá no Sermão do Monte, no capítulo de número 5, versículos 38 e seguintes, está assim, Jesus dizendo, vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Então, já temos isso no Sermão da Montanha. Agora, pastor, o irmão já teve algum tipo de experiência nesse sentido, de ver alguém que pagou o mal com o bem e foi exaltado? Olha, pastor, é interessante. Comigo já aconteceu, é que me veio à memória agora, né, alguém que no meu trabalho, né, era superior a mim e quis me humilhar, e no sentido de querer mostrar realmente, né, que ele estava por cima, eu estava por baixo, eu tinha que. Não que eu estava preocupado com isso, mas deu para perceber. E um certo dia, essa pessoa precisou, né, o filho dele trabalhava com veículo e o veículo dele estava quebrado. E ele precisou de um veículo e eu acabei emprestando o meu veículo para essa pessoa, né? E aí eu lembrei, sabe, lembrei, inclusive, pastor, na minha oração, porque me veio à mente, a humilhação, né? Você ser humilhado, me veio à mente. E na hora que veio à mente, eu até chorei, para falar a verdade, até chorei, derramei minhas lágrimas ali, mas depois, para a glória do Senhor, né, do nosso Deus, essa pessoa, o documento do meu carro, ele não estava em dia, precisava ser regularizado. Essa pessoa pegou o meu documento, regularizou tudo e me entregou esse documento tudo em ordem, né? Em forma de Então, gratidão, né? Como forma forma de de gratidão. gratidão. Então, na verdade, Deus foi exaltado na minha vida, para a glória do Senhor. E ali eu me senti realmente que Deus estava cumprindo a sua palavra. Como é bom, pastor, nós temos os ensinamentos de Jesus. Para muitas pessoas são difíceis, né, você cumpri-los. Eu já vi pessoas dizer assim, não, eu não aceito isso, não. Se alguém me humilhar, eu não vou levar desaforo para casa. É, mas isso é possível para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Para a glória do Senhor, eu falo isso. É verdade, pastor, é muito verdade mesmo, né? Nós, no nosso ministério, eu e o irmão, com certeza também, temos visto, né, muitos testemunhos de pessoas que poderiam reagir segundo o mundo, mas reagiram segundo o coração de Jesus e foram recompensados. É claro que a gente não vai encontrar todos reconhecendo essa atitude digna do reino dos céus, mas o importante é que a gente faça a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte, não é? Para que a Com nossa certeza. consciência esteja limpa diante de Deus, né? Mas você que nos assiste, está nos acompanhando, hoje nós estamos batendo papo sobre pagar o mal com o bem. A nossa igreja é uma igreja que procura ser uma igreja de oração, né? Nós buscamos a face de Deus em oração, e você pode acessar o nosso site, igrejabatistanovavida.com.br, e ali então você vai encontrar um lugar para você colocar o seu pedido de oração. Nós temos nosso ministério de intercessão, que apresenta diariamente os pedidos que chegam em suas mãos. Então, você pode também estar colocando seu pedido de oração. E se a sua dificuldade é perdoar alguém, se você está com o seu desejo aí de se vingar, está ressentido, ressentida, coloque nas mãos do Senhor, para que Ele coloque também no seu coração uma outra disposição. Está certo, pastor Silvio? É nesse sentido mesmo? Com certeza, pastor Kenji. E o maior exemplo de perdão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele perdoou os pecados não daquelas pessoas que estavam ali somente junto com ele, que procuravam demonstrar amor a ele. Pelo contrário, ele perdoou os seus inimigos. Ele Verdade. perdoou os seus inimigos. Então, é interessante o preço tão grande que Jesus pagou derramando seu sangue. Obviamente, teve a recompensa que nós sabemos, né? Hoje ele está à destra do Pai intercedendo por nós, né?
Então, foi acendido, né, nas nuvens, muitas pessoas o viram subir, testemunharam tudo que Jesus disse, a fidelidade de Deus na vida do nosso Senhor. Então, o maior exemplo, Jesus perdoou os seus inimigos, né? Aqueles que o perseguiam, né? Então, é um Verdade, desafio. pastor. É por isso que é um desafio, pastor, para nós, porque nós estamos sujeitos todos os dias a nos indignarmos, né, com alguém, com alguma pessoa, até com alguma instituição. Mas eu tenho aprendido uma coisa, pastor, muitas vezes, para ajudar um pouco a entrar a questão do perdão, é procurar se colocar no lugar da outra pessoa, procurar entendê-la, né? Procurar entender muitas vezes a situação que fez ela querer ofender, né? Querer. Então, é uma das coisas que tem me feito, eu creio, através até da palavra, ajudar a perdoar. Mas são desafios diários. Desafios diários. Voltando ao texto lá de Paulo, pastor, é interessante Ah, porque o irmão falou assim: Jesus perdoou os seus inimigos. O inimigo não quer o nosso bem. O inimigo não quer que nada de bom aconteça conosco. E nós temos que agir assim com o nosso inimigo. E aqui, Paulo, no versículo 20, ele diz: olha, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe o que significa essas brasas vivas? Quando você responde ou paga o mal com o bem, a pessoa fica tão envergonhada que ela fica vermelha. Então, é essa a ideia das brasas vivas, entendeu? Fica entendi. vermelha de vergonha, né? Porque você pagou o mal que ela fez contra você com o bem. Então, a pessoa fica vermelha de vergonha. Então, é isso que Paulo quis dizer com brasas vivas sobre a cabeça do inimigo. Já imaginou? Alguém, né? A pessoa está esperando você devolver na mesma moeda, mas você faz uma outra coisa, a pessoa fica ali perdida, fica ali, não sabe o que está acontecendo, né? Não é engraçado isso? É engraçado e tão interessante que é uma questão de reação. É assim, ali no momento, uma questão de reação, questão de fração de segundos, minutos assim, que faz com que a pessoa venha refletir, né, no sentido de que a pessoa não pagou o mal com o mal, então teve aquela reação positiva no sentido, né, de não tem como ela reagir novamente. Não tem como ela reagir. Por quê? Porque não reagiu com o mal. Então, ela fala, poxa, então não deu certo o que eu queria, porque muitas vezes pessoas nos cutucam assim, né, para ver a nossa reação, né, e quando nós acabamos abençoando essas pessoas, perdoando, porque aí entra várias questões, pastor, a questão do amor, a questão do perdão, não pagar o mal com o mal, né? Então, é muito interessante, viu, pastor? É muito interessante essa questão, esses ensinamentos de Jesus são maravilhosos para nós vivermos o dia a dia. Desde a fundação do mundo, sempre teve esses desafios, que alguns não deram certo, né? No caso de Abel e Caim, né? Deus deu a oportunidade dele, né, ficar de bem com o seu irmão, mas ele não aceitou. Então, é tudo uma questão de oportunidade também, né, pastor Ken? Sim, sim, uma oportunidade para crescer e estar em perfeita comunhão com o Senhor. Eu acho que o importante aqui do nosso bate-papo é Hum. exatamente sabermos que temos que fazer a nossa parte, né? Não esperar uma reação da pessoa, né? Mas fazer a nossa parte para que nós estejamos justificados diante de Deus. Olha, a minha parte eu fiz, eu não paguei o mal que recebi com o mal, mas paguei com o bem, porque segui a palavra do Senhor. E aí a recompensa é do Senhor. Estou certo? Tá certíssimo. Isso vai fazer com que nós até fiquemos com a nossa consciência limpa, né? Com certeza, perdoando, mesmo que a pessoa não receba o perdão, a nossa parte, nós fazendo, não pagando o mal com o mal, pode ter certeza, é experiência nossa, o pastor tem certeza que tem passado por isso, com certeza nós vamos dormir sossegado, né? Como a palavra fala lá em Salmos, no capítulo 4, verso 8, em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança, me faz habitar tranquilo, sossegado, crendo que nós
fazemos a nossa parte, né, pastor? É verdade, é verdade. Agora, já vi, eu não lembro que pastor que falou isso, mas ele trouxe uma palavra muito interessante. No versículo 19 da carta de Paulo, ele diz assim: Amados, nunca procure vingar-se, ok? Tá tudo tranquilo, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, tem certos crentes que ficam pedindo para Deus se vingar por ele, né? Aí eu não vou pagar o mal com o mal, mas Deus, né? Desce, joga um relâmpago, um raio do céu na cabeça dele, porque a vingança é sua. Também está errado, o chicote. Né? Desce Exatamente. o chicote. Né? Então, ele não se vinga, né, vamos assim dizer, mas ora a Deus para que Deus, né, lance um raio sobre a cabeça daquele que o humilhou. Também está errado, né? Com certeza. Tem até o caso de um jovem que era um novo convertido, né? Ele estava há poucos dias no caminho do Senhor, e ele estava lendo a Bíblia, e ele estava lendo no Antigo Testamento. Aí eu expliquei para ele: por que você não lê o Novo Testamento, né, que é os Evangelhos? Para quem está começando, é melhor para entender. Aí ele disse assim: não, eu gosto de ler o Antigo, porque ali Deus não dava moleza, né? Pecou, Deus descia o chicote. Ele estava no Antigo Testamento ainda, quer dizer, então ele precisava aprender a perdoar, não pagar o mal com o mal, né? Exatamente, né? Aliás, isso foi motivo de uma heresia no passado, né? A gente não está em história da igreja, mas tinha um certo bispo chamado Marcion, que ele também enxergou um Deus diferente no Antigo Testamento e um outro Deus no Novo Testamento. E aí, então, ele criou uma heresia ali, dizendo que o Deus do Antigo Testamento era mau, era julgador, né, era castigador, e que Jesus teria vindo anunciar o Deus do amor no Novo Testamento. É claro que era uma heresia, porque é o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus, né? É o mesmo Jesus, né? O Jesus está anunciando o mesmo Deus do Antigo, o mesmo Deus do Novo Testamento, apenas são as manifestações dos seus atributos que foram destacados, mas é o mesmo Deus, né? Então, a gente vê que algumas pessoas têm essa leitura muito rasa, né? Da Bíblia, aí chegam a essas conclusões, né? Não, Deus era mais bravo, depois Deus é mais bonzinho. Não, é o mesmo Deus, só que não muda. Né, o mesmo os Deus atributos é que foram destacados. É o Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus. E, pastor, dentro do vídeo aí que foi passado no início do programa, o interessante que eu vi ali também é a questão da circunstância, né? Porque o mau testemunho do senhor, porque ele estava ali com a esposa, provavelmente tinha mais pessoas em volta ali, e vendo aquele menino, aquele rapaz sendo humilhado ali na frente daquelas pessoas, e ao mesmo tempo que acontece tudo ali, aquele senhor acabando tratando bem ele perdoando, com certeza ele perdoou aquele senhor, que ele até o agradou depois, mas a situação, a circunstância ali não era fácil. E o mais interessante desse vídeo é que a palavra de Deus ela foi colocada em prática ali. Em prática, é verdade. Em prática. É verdade. É verdade. Colocada foi em prática mesmo. E é uma questão que o apóstolo Tiago, ele diz assim que nós temos que ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, né? E essa prática é que vai fazer com que nós sejamos realmente reconhecidos como cristãos, né? E fazendo a diferença, né? Fazendo a diferença. Há pouco tempo, um tempo atrás, havia um programa, né, na TV que os funcionários de uma empresa eram desafiados pelo próprio patrão disfarçado, né? E ali o patrão realmente reconheciam aqueles verdadeiros empregados, né, funcionários, que realmente trabalhavam com amor, né? E por isso eles eram recompensados no final, né, por trabalhar com amor. Então, o que eu aprendo desse vídeo aí também é que tudo que nós fazemos, quando nós fazemos com amor e quando nós fazemos para Deus, para o Senhor, né, pode ter certeza, tem uma recompensa, né, pastor?
É Tem uma verdade, a recompensa. recompensa já nos aguarda com toda certeza. Eu estava lembrando da sua palavra desse programa, também lembro de um presidente de uma companhia aérea, muitos anos no passado, muitos anos atrás, de uma empresa sueca, uma empresa nórdica, né? E ele ensinava, eles faziam um trabalho muito forte em cima dos funcionários para que eles pudessem atender muito bem os clientes. E ele chamou de a hora da verdade, aquele momento em que os funcionários colocariam em prática o que aprenderam no treinamento. Então, a hora da verdade era colocar em prática o discurso, né? Então, nós crentes, Entendi. todos nós crentes, temos a nossa hora da verdade. A hora da verdade é quando vem o perrengue, quando vem, né, aquela dificuldade. Então, essa é a hora da verdade para mostrar se nós realmente estamos dando bom testemunho. Não é verdade, pastor? Sim, e tentando colocar em prática a palavra de Deus. É interessante isso mesmo, pastor, com relação a não pagar o mal com o bem, é colocar em prática a palavra de Deus. Isso, Na pagar verdade, pagar o mal com o bem, pagar o mal com o bem é colocar em prática a palavra de Deus, né? exatamente, exatamente. E também no dia a dia, as próprias pessoas vão ver que existe uma diferença, né? Fala, não, só que essa pessoa é diferente, né? E geralmente alguém que não tem o conhecimento da palavra ou não é um cristão assim praticante, né? Ele vai falar assim, não, esse daí é crente, né? Só pode ser. Isso, Esse daí é um é isso servo de aí. Deus. Vamos É ter que bom encerrar aqui. Infelizmente, vamos ter que encerrar. O tempo estourou aqui, mas eu quero agradecer a você com sua audiência carinhosa que tem acompanhado as nossas programações. Agradeço ao pastor Silvio de Oliveira por sua companhia sempre abençoada e abençoadora. Agradeço a todos pelo carinho dedicado ao nosso programa, viu? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Ed, nosso tudo aqui, diretor, tudo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o próximo programa, em nome de Jesus. Até lá.